Eu queria essa noite compartilhar uma palavra com vocês que está lá em Marcos capítulo 10. Se você puder abrir sua Bíblia comigo, Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Vamos orar? Senhor, eu louvo ao Senhor pelo privilégio que é estar aqui essa noite, pelo presente do Senhor que é poder compartilhar Tua palavra diante dos meus irmãos e das minhas irmãs. E peço, Deus, que o Senhor haja com misericórdia para comigo, Deus, e fale ao coração de cada um de nós. Que Tua palavra possa nos abençoar essa noite, que possamos ser tocados por Tuas verdades, para a glória do Teu nome. Faz, Pai, aquilo que é o nosso alvo aqui nessa noite. Glorifica Teu nome através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 10, versículo 46. Eu queria pedir a gentileza que você pudesse manter sua Bíblia aberta, para que à medida que a gente vá lendo, a gente vá conversando um pouco sobre esse texto e sobre algumas verdades desse texto. Então, o texto lá no versículo 46, Marcos capítulo 10, versículo 46, diz assim: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Jesus estava fazendo sua última viagem a Jerusalém. Jesus estava em Jericó, uma cidade bastante interessante, uma cidade que ficava a cerca de 25 quilômetros de Jerusalém. Mas nós precisamos entender que esse era um momento bem próximo daquilo que na sequência aconteceria da crucificação, da sua ressurreição, de todos aqueles eventos finais que nós encontramos relatados nos evangelhos. Mas esse também é o final de um conjunto que Marcos escreve, que é um conjunto onde ele está sempre e constantemente usando a expressão no caminho. Marcos está falando sobre andar com Jesus, sobre relacionamento com Jesus. E ele apresenta uma série de histórias, uma série de relatos, onde ele coloca alguns fundamentos para o caminhar com Jesus. Isso começa lá no capítulo 8 do Evangelho de Marcos e vai terminar aqui. E nesse trecho todo ele está então falando sobre essa questão de caminhar com Jesus, de relacionamento com Jesus, de como Jesus participa da vida dos seus discípulos e como os discípulos se relacionam com ele. Então eles chegam a Jericó, que, como eu disse, era uma cidade bastante especial. Ele estava vindo do norte, de Cesareia de Filipe, estava indo a Jerusalém, e era muito comum que a cidade de Jericó fosse uma espécie de refúgio, um ponto de parada obrigatório para aqueles que estavam indo a Jerusalém para as grandes festas. Jesus estava indo para a Páscoa, e junto a Jesus, uma enorme multidão se dirigia a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Era costume, mais do que isso, ordenança, de que os homens fossem a Jerusalém para celebrar a Páscoa, e é isso que está acontecendo, um grande afluxo de pessoas em direção a Jerusalém. E como última parada, eles têm essa cidade toda especial de Jericó, na sua peregrinação à Cidade Santa. Era a última oportunidade que eles tinham de provisões, de descanso, além de um local para a formação dos grupos, para seguir viagem, e para que eles estivessem então seguros, tivessem companheiros, tivessem recursos e proteção contra os salteadores no caminho a Jerusalém. Sim, existiam salteadores naquela época já. E Jesus está indo lá para a Páscoa, como eu disse, sua última Páscoa. E ao chegar em Jerusalém, Jesus iria completar sua missão, iria se entregar como Cordeiro de Deus, morto em nosso lugar, para a remissão dos nossos pecados, para a nossa justificação. Era isso que aguardava Jesus, era isso que esperava Jesus. Mas nessa caminhada,
Jesus e os seus discípulos estão seguindo com essa grande multidão, saindo da cidade, e então um homem, que é identificado apenas como filho de Timeu, ouve falar que era Jesus que estava ali. E aí então, ele ouvindo falar, ele começa a clamar pela misericórdia do Senhor. E aqui eu queria apresentar um primeiro pensamento para nós essa noite. Essa era a última vez que Jesus iria a Jerusalém. Na verdade, é a última vez que Jesus foi a Jerusalém. Bartimeu não sabia disso, mas era a última vez. E a gente precisa pensar um pouco, quando olha para esse texto, sobre a questão de como oportunidades passam pela nossa vida, sem que nós tenhamos nenhuma certeza ou condição de imaginá-la novamente. E Bartimeu aqui, ele abraça essa oportunidade, ele agarra essa oportunidade, que seria a última. Talvez você me questione, ele não sabia. É verdade, ele não sabia. Mas nós também não sabemos, quando as oportunidades diante de nós aparecem, se elas serão as últimas ou não. Se teremos outras oportunidades ou não. Nós conhecemos dezenas, talvez centenas de histórias de últimas oportunidades desperdiçadas que causam tristeza, angústia, frustração e destruição. Por isso nós precisamos olhar para as oportunidades que nós temos diante de nós como portas abertas de Deus, como oportunidades de Deus, e tratar essas oportunidades que nós temos diante de nós como algo sério, como algo valioso, como a última oportunidade, como esse homem abraçou, como esse homem pôde abraçar. Olhar para as oportunidades que nós temos diante de nós como algo da parte de Deus, é algo que certamente vai fazer grande diferença na nossa vida, na nossa história, no nosso cotidiano. Apenas um pensamento para a gente refletir sobre quantas oportunidades nós perdemos em nossa vida. Bom, era Páscoa. Jericó tinha sua população aumentada em cerca de 5 vezes. Milhares se dirigiam a Jerusalém. Outros milhares não podiam fazer a viagem, mas ficavam no caminho, desejando boa sorte, desejando a bênção de Deus, desejando boa viagem a esses peregrinos. E nesse contexto todo, se espalha a notícia que Jesus de Nazaré estava ali. E aí então nós somos apresentados a esse homem, Bartimeu. Ele era simplesmente um cego, um mendicante, um sem nome. É assim que ele é apresentado. Essa era a situação comum de pessoas com deficiência naquela época. Pessoas sem grande valor para a sociedade. E aqui eu queria introduzir um segundo pensamento para nós essa noite. A religiosidade inerente ao ser humano sempre vai tratar as nossas limitações como uma espécie de sinal de maldição ou de punição para a nossa vida. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque essa religiosidade sempre vai nos levar a enxergar as limitações, não só de ordem física como era essa aqui, mas todo tipo de limitação, como algo que está sobre a pessoa como uma espécie de maldição. E aqui esse homem, ele é identificado de forma muito rasa, de forma não valiosa, e muitas vezes esse é o contexto que nós acabamos usando para identificar pessoas ao nosso redor com limitações, não só físicas, mas todo tipo de limitação. Isso é fruto da religiosidade, isso não é fruto da espiritualidade. Isso é fruto sempre de um contexto onde Jesus não está sendo ouvido, onde Jesus não está no caminho, onde Jesus não faz parte da vida daquelas pessoas que estão ali ao redor. Nós sempre vamos ter esse olhar religioso de uma limitação, uma deficiência, uma fraqueza, como algo ruim sobre a nossa vida. Mas aqui Deus usa isso como uma oportunidade de manifestar da sua graça. E quem sabe não é exatamente isso que Deus queira fazer com as limitações das pessoas ao nosso redor. E ao invés de uma postura e de uma atitude religiosa que conduz a um olhar superficial daquilo, quem sabe essas não são portas abertas e oportunidades que temos
de manifestar dessa graça de Deus, desse amor de Deus, dessa bondade de Deus que tem estado sobre a nossa vida todos os dias. Seguindo aqui um pouquinho, a gente pode olhar que todas essas circunstâncias que Bartimeu estava envolvido são tristes, mas nenhuma delas é limitadora para Deus. Deus não se limita nessas circunstâncias. Deus não se limita na nossa limitação. Deus não é limitado por aquilo que nós não podemos. Ele não para naquilo que é o nosso limite. Ele vai além disso, ele sobrepuja, ele vence, ele prevalece sobre nossas limitações, sobre as nossas fraquezas, sobre as nossas imperfeições. Essa é a grande beleza da graça de Deus. Ela está sempre se sobrepujando a nós. A graça de Deus é sempre manifestada apesar de nós, não por nós, não por nossa causa, não porque podemos, não porque somos, mas porque não podemos, porque não somos. Aquele que pode e é manifesta da sua graça sobre a nossa vida. Isso é algo que nós não podemos deixar enfraquecer em nosso coração. Nossas limitações são nossas limitações, mas elas nunca e de forma alguma vão limitar a ação de Deus sobre a nossa vida, nem a ação de Deus sobre aqueles que estão ao nosso redor. Bartimeu era cego, mas Deus lhe abriu os olhos espirituais. Bartimeu conseguiu enxergar o que outras pessoas ali não enxergaram. Jesus é identificado, vamos dar uma olhadinha ali no versículo 47, ele diz, olha, o texto diz, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha como Jesus é identificado, como Jesus de Nazaré. Você lembra, lendo as Escrituras, que essa é uma espécie de conotação pejorativa? É um diminutivo, é algo que não engrandece a Jesus? É o Jesus de Nazaré. Pode algo bom vir de lá? É esse Jesus que está sendo identificado. Mas Bartimeu tem os seus olhos espirituais abertos. E ele clama ao Jesus, filho de Davi, ao Jesus Messias, ao Jesus enviado por Deus para a nossa salvação, ao Jesus que vem à terra para ser nossa justificação, para morrendo por nós, nos dar vida. É a esse Jesus que Bartimeu enxerga. E aqui há uma ironia de Deus tremenda para nós. Quando nós olhamos para as pessoas à nossa volta, nós olhamos para suas limitações, fraquezas e incapacidades, e normalmente isso rotula o que essas pessoas são ou podem fazer. E o que Jesus está dizendo aqui para nós é, Bartimeu realmente não podia ver. Se ele estivesse nesse auditório, ele seria incapaz de ver qualquer um de nós aqui. Mas Jesus lhe abriu os olhos espirituais. E ele pôde ver o que muitos poucos puderam ver. O Jesus, filho de Davi. O Jesus prometido no Antigo Testamento. Prometido desde a eternidade. E agora, Deus conosco. E esse Jesus, filho de Davi, ele, que Bartimeu identifica, ele ouve uma oração de Bartimeu, e essa oração é, tem misericórdia de mim. Bartimeu não está deixando de levar em conta as suas limitações e fraquezas. Bartimeu não está dizendo, eu não tenho limitações, eu não tenho fraquezas. Ele não está dizendo, eu não sou alguém limitado. Ele está dizendo ao contrário. Olhe para as minhas limitações, Jesus, e tenha misericórdia de mim. É a oração de Bartimeu. É a nossa oração. É a oração do cristão, que reconhece todas as suas falhas e limitações, que são enormes impeditivos para muita coisa em nossa vida, para muita coisa em nossos relacionamentos, mas que aqui são o motivo da oração de Bartimeu. E ele então declara, tem misericórdia de mim. Bartimeu tinha os seus olhos espirituais abertos, mais abertos do que os olhos da grande multidão ao seu redor. E aí, o que ele ouve em resposta do seu clamor,
são pessoas que ao seu lado começam a repreendê-lo, começam a pedir para que ele ficasse quieto. Nós não temos a razão disso aqui, nós não sabemos por que isso aconteceu. Nós podemos pensar em algumas coisas, como talvez a ideia de que Jesus estivesse indo a Jerusalém por parte de alguns dos seus discípulos e que era ali o destino final e não havia necessidade de se distrair com absolutamente nada ao seu redor. Mas é muito mais possível que ali a limitação de Bartimeu estivesse influenciando aqueles que estavam dizendo para ele: fique quieto, pare de gritar. Simplesmente pare de querer viver aquilo que você não tem capacidade de viver. E é muitas vezes isso que nós ouvimos dos nossos próprios irmãos. Pare de querer viver aquilo, olhe para você e veja quais são todas as suas fraquezas e limitações. E pare de querer imaginar essa vida com Deus tão bela, tão linda, que as Escrituras mostram, que a história nos mostra, que grandes homens como referência nos mostram. Fique quieto. Viva a sua vidinha quietinho aí, como se tivesse já tudo certo, como se nada mais pudesse acontecer ao seu redor. E é interessante que a resposta de Bartimeu é que ele grita ainda mais. Ele grita ainda mais. E ele continua gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus para. Jesus para e diz: chamem-no. E aí toda essa turma que está dizendo para Bartimeu: Bartimeu, fica quieto, para, corre lá em Bartimeu e diz: Bartimeu, olha, o mestre está te chamando, vamos lá, deixa que eu te levo, deixa que eu te conduzo. Porque assim é o povo ao nosso redor. O povo ao nosso redor vai do céu ao inferno num estralar de dedos. A opinião das pessoas ao nosso redor, ela vai de um extremo a outro num estralar de dedos. E aí Jesus chama esse homem então, e esse homem é levado até Jesus. Jesus lhe faz uma pergunta. Ainda no versículo 49 diz: e chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele o está chamando. No versículo 50, lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus, cheio de alegria, cheio da certeza de estar sendo ouvido. E aí no versículo 51, o que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego lhe responde. Você vê que em nenhum momento o nome desse homem é importante. Porque em todas as coisas da nossa vida, Jesus é importante. Em todas as realidades da nossa vida, não é o nosso nome que define coisa alguma. Não é aquilo que nós somos por natureza que define coisa alguma. É a presença de Jesus que realmente muda todas as realidades ao nosso redor. É Jesus. E Jesus simplesmente, e para Marcos aqui, por mais que ele pudesse saber na verdade aqui quem esse homem era, e conhecia e sabia quem era o seu pai, ou identifica como Bartimeu, que pode ser uma identificação de como esse homem, ou de quem esse homem era, mas isso não era importante. Importante era que Jesus o estava chamando. Importante é que o mestre o estava chamando. Importante é que o mestre lhe fez uma pergunta: o que você quer que eu faça? E a resposta dele foi prontamente: mestre, eu quero ver. E aí Jesus disse para ele: vá, a sua fé te curou, ou te salvou. E imediatamente ele recupera a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Imediatamente aquela limitação diante de Jesus perde toda a força, é desfeita. Ela não é mais algo que o definia. Agora ele já não é mais definido pela sua limitação. Ele passa agora a ser definido por aquilo que Jesus fez na vida dele. Esses somos nós. Nós não podemos ser definidos por aquilo que são as nossas limitações. Nós somos definidos por aquilo que Cristo fez por nós. É isso que nos define. E isso exclusivamente. Nosso nome vem daquele que nos salvou. Aquilo que nós somos, aquilo que nos identifica agora, é Cristo Jesus.
Nós somos agora não mais os cegos, não mais os limitados, não mais os qualquer outros tipos de adjetivos que nós podemos receber. Nós somos aqueles que somos identificados em Jesus Cristo como filhos de Deus. Eu queria, para terminar minha mensagem essa noite, eu queria só trazer 3 aplicações para a nossa vida, algo que a minha oração é que você possa guardar no seu coração, e que durante essa semana que se inicia, das batalhas, das lutas, das oportunidades, Deus possa usar essas aplicações para sustentar a sua vida e para encorajar você a que essa próxima semana, como todas as semanas da nossa vida, possam ser para a glória de Deus. Em primeiro lugar, queria te lembrar que o nosso relacionamento com Jesus, ele é experimentado através de uma fé viva. Ele é experimentado não através só de uma fé que é um saber, um conhecer ou uma vaga esperança, mas aquela fé que é a certeza das coisas que não se veem. Não é só uma fé que gostaria, mas é uma fé que acredita. Não é uma fé só que sabe que é possível, mas uma fé que tem certeza daquilo que nós não vemos. Nós temos certeza daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Nós temos certeza que Jesus é suficiente para que nós possamos trilhar nossa caminhada aqui nessa terra, vivendo nesse caminho, seguindo Jesus pelo caminho, e possamos viver para a glória dele. Ele é suficiente para produzir isso em nós. Não são os outros recursos externos, ainda que Cristo os use para que nós possamos desenvolver essa caminhada, mas é Cristo, e Cristo somente, que nós temos e precisamos para desenvolver essa nossa caminhada. Tudo que você vai precisar amanhã, quando você for para o seu trabalho, ou para qualquer outro lugar, é Cristo. E se existe algo que é certo na nossa vida, é que Ele está conosco. Se existe algo que é certo na nossa vida, é que amanhã nós vamos seguir nesse caminho. Nós não trilhamos o nosso caminho, nós seguimos Jesus pelo caminho. E é assim que eu gosto de encarar a minha semana. Quando eu saio para os meus afazeres, eu não saio para fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eu saio para seguir Jesus pelo caminho. Porque o caminho que eu vou trilhar já é conhecido dele, antes de sequer ele ser o meu caminho para trilhar. Ele é suficiente para sustentar a sua vida. Não duvide disso. Não fraqueje nisso. Cristo é suficiente para que você seja sustentado por mais uma semana e por toda a vida, para a glória de Deus Pai. A segunda aplicação ou lição que eu queria extrair para a nossa vida é que nossa fé sempre enfrentará oposição. É um romantismo, uma ilusão, talvez até uma tolice da nossa parte, imaginar que a nossa fé é aquela espécie de tanque de guerra que passa por cima de tudo e que simplesmente esse é o resultado. Não é. Quando nós olhamos para as Escrituras, o que nós vemos constantemente é oposição à fé dos filhos de Deus. Imaginar a ideia de que nós vamos clamar pelo Senhor e nós vamos ter ao nosso redor uma multidão que vai dizer: esse seu clamor vai se tornar agora o meu clamor também, é tolice. Imaginar que nós vamos estar sempre cercados de pessoas que vão nos apoiar em todas as nossas lutas, em todos os nossos sonhos ou em todos os nossos projetos, é tolice. Nós sempre vamos enfrentar oposição em grande parte daquilo que nós estamos envolvidos, em grande parte. Bartimeu enfrentou. Nós estamos rodeados de incrédulos. Ao nosso redor sempre temos pessoas que não creem, que assumem uma espécie de papel de profetas da derrota. São aqueles que sempre dizem que não vai dar certo, até que dê certo, e ele vai dizer: nunca duvidei. Já conheceu gente assim? O cara diz: rapaz, você vai fazer isso? Vou. Quando dá certo, ele diz: rapaz, eu sempre criei no seu potencial. Ei, menino bom. A gente sempre está cercado dessas pessoas. É por isso que a nossa fé não pode depender das pessoas ao nosso redor.
a nossa fé precisa depender daquele que é o autor e o consumador dela. Nossa fé está firmada, estabelecida, centrada em Cristo Jesus. Nem nós, nem as pessoas ao nosso redor têm condição de enxergar todas as coisas que Deus está fazendo na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho. Ninguém tem. É possível que você tenha pessoas que enxerguem isso. E nós temos pessoas que enxergam isso. Nós temos amigos espirituais, companheiros de jornada, pessoas que na nossa caminhada com Cristo caminham conosco com Cristo também, e nos apoiam e nos ajudam. Mas não é a presença deles que nos sustenta, é Cristo, e Cristo somente. Aqui, se Bartimeu dependesse de que alguém o levasse a Cristo, sem que Cristo o chamasse, absolutamente ele não teria experimentado a transformação que ele experimentou. Mas quando Jesus nos chama, quando é a voz de Cristo que comanda, até aqueles que não creem são usados para nos conduzir à bênção de Deus. Em último lugar, para que eu possa terminar, a ação de Jesus na nossa vida não muda apenas a circunstância que nós estamos vivendo, ele muda a nossa vida. A ideia de um Jesus que está sempre fazendo remendos na colcha que é a nossa vida, não é uma ideia bíblica. A ideia de um Jesus que está ali apenas para mudar a circunstância que nós vivemos, é a ideia de um Jesus extremamente fraco. Porque muito mais do que mudar as circunstâncias que nós vivemos, Jesus transforma a nossa vida. É a nossa vida que é transformada. Muito mais do que transformar as realidades exteriores que precisam de transformação, e nós oramos por isso, no meio das nossas lutas, ele transforma o nosso coração, que é o centro de todo esse problema, que é o centro de tudo aquilo que são as nossas limitações. Nós vemos sim um Bartimeu que teve sua circunstância mudada, mas nós temos também um Bartimeu que teve seu coração mudado, um Bartimeu que foi regenerado, um Bartimeu que enxerga não mais o Jesus de Nazaré, mas o filho de Davi, que tem agora os seus olhos espirituais abertos para enxergar diante de quem ele estava. Um Bartimeu que, recuperando a visão, segue Jesus pelo caminho. Ele não teve só sua visão recuperada, mas ele teve seu coração transformado, porque agora ele não está mais à beira do caminho, agora ele está no caminho com Jesus. Essa é a nossa vida, irmãos. Jesus não nos chamou para que alguma circunstância da nossa vida seja transformada somente. São transformadas, eu tenho certeza, como o pastor disse durante a profissão de fé, muitos testemunhos, muitas experiências com Deus são vividas por todos nós. Todos nós. Se nós concedêssemos oportunidade ou sentássemos com cada um de vocês, todos nós teríamos muitas circunstâncias que foram transformadas por Jesus para contar. Mas essa não é a maior obra de Cristo. A maior obra de Cristo foi ter transformado o nosso coração, foi ter nos dado um coração de carne, ter nos dado um coração que agora bate por Ele, um coração que agora o enxerga, o deseja, o ama, mesmo com todas as limitações e fraquezas que nós temos. Por isso não esqueça, é muito pequeno o Jesus que muda apenas circunstâncias. O Jesus que chamou você, Ele está tornando você semelhante a Jesus, está tornando você semelhante à referência maior, que é o próprio Jesus, que é Ele mesmo. Por isso o que Deus está fazendo na nossa vida é muito maior do que transformar apenas circunstâncias que nós vivemos. Eu não estou querendo diminuir as circunstâncias que você está passando, não é isso. Claro que nós oramos. Se você chegar para qualquer um dos seus irmãos e contar uma luta que você está passando, no mínimo esse irmão vai orar por você, porque ele crê que Jesus pode mudar as circunstâncias, senão não teria lógica em orar. Mas não é só isso. O que Jesus faz ali
não é só curar a cegueira de Bartimeu. O que Jesus faz ali é dizer para Bartimeu: agora nós temos uma vida, uma caminhada, um caminho que nós vamos trilhar juntos. Há mais do que a circunstância para ser mudada. Há uma vida que Jesus está mudando, um coração que Jesus já transformou, e uma vida que Ele está moldando para a glória de Deus Pai. Amém? Que durante essa semana que se inicia, Deus possa nos dar graça de olharmos para Ele e para Ele somente. E quando todos os outros recursos falharem, nós vamos estar firmes e certos que Ele é suficiente para sustentar a nossa vida durante a nossa jornada. Porque nós não estamos no caminho sozinhos. Nós caminhamos com aquele que nos chamou, que nos regenerou e que nos acompanha durante toda essa trajetória. Que Deus nos sustente, que Deus nos fortaleça e que todo encorajamento que nós tenhamos possa vir dEle e de nenhuma outra circunstância externa da nossa vida. Amém? Queria orar com você, se você me permite, se você pudesse fechar os seus olhos por um minuto. Senhor, a nossa oração é que o Senhor possa ser suficiente em nossa vida. Que seja suficiente crer que o Senhor está conosco. Que seja suficiente crer que o Senhor é poderoso e que o Senhor nos chamou para uma caminhada, que o Senhor nos chamou para um caminho, que o Senhor nos chamou para uma vida de discipulado, para uma vida de relacionamento, para uma vida ao lado do Senhor. Ajuda-nos a lembrar que nós não caminhamos sozinhos. Ajuda-nos a lembrar que há uma obra muito maior em curso do que a circunstância que nós vivemos. Ajuda-nos a lembrar que o Senhor está moldando a nossa vida, que o Senhor está nos levando à semelhança de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Dá-nos, Deus, uma semana em que o Senhor possa ser lembrado e visto e seja suficiente em todos os aspectos da nossa vida. Nós louvamos ao Senhor pelo privilégio que é ter Tua palavra diante de nós, pelo privilégio que é podermos ser fortalecidos por Tua verdade, para a glória do Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse momento. Nós Te louvamos, exaltamos ao Senhor, declaramos nossa fé em Ti. Pedimos que o Senhor nos use e nos abençoe, para que o Senhor seja glorificado em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.